além de torturar o Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo, vamos dar o nome ao que está acontecendo. Isso é tortura. Tortura, aliás, é tão importante esse nome tortura que a tortura é a única coisa, uma das únicas coisas. Tortura, terrorismo e crime hediondo são os únicos que não podem ser anistiados. Então a gente fala tanto que o Moraes acha que a anistia não poderia ser feita em relação aos réus do dia 8, a única anistia que não poderia ser feita é em relação a ele. Essa técnica, inclusive, é uma técnica de tortura, foi muito usada na China, em várias outras ditaduras, tá? Técnica de supressão sensorial, ou você coloca um som muito alto ou uma luz muito forte e dessa forma você desestabiliza a pessoa psicologicamente. É uma técnica usada para que as pessoas admitissem qualquer crime possível, né? Para que elas pudessem parar de ter esse sofrimento. E nós temos no Brasil um ministro da nossa Suprema Corte, o detentor de todo o poder brasileiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Defesa de Bolsonaro aponta erro judiciário e entra com novo recurso no STF. É isso mesmo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Os advogados pedem que o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente, prevaleça e a condenação dele seja anulada. No pedido, os advogados também tentam levar o caso para o plenário completo da Corte. A peça alega que as condutas imputadas, como críticas ao sistema eleitoral, configuram liberdade de expressão ou meros atos preparatórios impuníveis. Não seriam, assim, atos de execução de crimes contra o Estado Democrático de Direito. No agravo, os advogados pedem a consideração de decisão anterior que negou o último pedido. A defesa apresentou os chamados embargos infringentes em 28 de novembro. O relator Alexandre de Moraes rejeitou o pedido em 19 de dezembro. No documento de 73 páginas, eles afirmam que o STF cometeu erro judiciário ao antecipar o trânsito em julgado enquanto ainda transcorria prazo para a oposição de embargos. A defesa afirma ainda que o que ocorreu é uma exceção inadmissível. O recurso é assinado pelos advogados Celso Vilardi, Paulo da Cunha Bueno, Daniel Tezer, Renata Calim, Domitila Collor e Eduardo Ferreira da Silva. Ontem à noite o Carlos Bolsonaro publicou uma imagem nas redes sociais dele, uma imagem do Bolsonaro, que mexeu demais com a gente. Um senhor de 70 anos, com vários problemas de saúde, por causa de uma facada que ele levou de um extremista da esquerda, que tem crises de soluços que demoram horas e entre essas crises de soluço ele vomita, passou por mais de 10 cirurgias, não cometeu crime algum, absolutamente crime algum, a não ser o crime de levantar o patriotismo no Brasil. Está aí nesse momento, no banheirinho da cela onde ele está agora, preso por Alexandre de Moraes, sem direito à prisão domiciliar, mesmo tendo 70 anos e vários problemas de saúde. Uma camiseta escrito Bolsonaro 22, provavelmente uma camiseta que ele ganhou de presente de algum dos seus apoiadores. Ele adora essas camisetas de futebol. Mas essa imagem ela mostra o tanto que o sistema brasileiro não é apenas corrupto, mas ele é diabólico. O que o Moraes está fazendo é tortura. Ele está condenando o Bolsonaro à morte, algo que não existe na nossa Constituição. Mas é mais uma das coisas que o Moraes faz que não existe na nossa Constituição. Eu já coletei 142 assinaturas de deputados federais como apoiamento para entregar ao Fachin, presidente do STF, e ao PGR, pedindo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Nós estamos agora coletando mais assinaturas. Nós estamos enviando também denúncias para todas as instituições internacionais, para a OEA, para a imprensa internacional, para denunciar o que está acontecendo. Mas parece que nada disso tem efeito, porque o Moraes ele não é uma pessoa normal. Ele não está nem aí para a opinião pública, ele não está nem aí para qualquer risco que isso possa incorrer na sua carreira, na sua profissão. Ele tem um ódio visceral ao Bolsonaro que é quase patológico. E está usando a toga
e a nossa Suprema Corte como um instrumento para poder executar esse ódio, para transformar esse ódio em ação. E aí veio um vídeo agora, que eu não sei quem gravou, mas é um vídeo de dentro da cela. Então eu quero que vocês entendam o que é essa tortura que o Bolsonaro está passando, tá? As pessoas acham que porque a cela do Bolsonaro está do lado da casa de máquinas dos ar-condicionado lá da Polícia Federal. E as pessoas talvez não entendam. Às vezes você tem um ar-condicionado na sua casa e você acha que o barulho não é tão preocupante. Mas isso aqui que eu vou te mostrar para vocês é o barulho de um ar-condicionado industrial. Ele se assemelha mais a uma turbina de avião do que um ar-condicionado. Que é esse vídeo aqui mostrando, olha a situação que o Bolsonaro tem, olha o que ele tem que escutar. Quase que a totalidade durante o dia, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. É esse barulho aqui, ó. Você conseguiria aguentar 12 horas por dia com esse barulho na sua cabeça? Essa aqui é a porta do banheiro que vocês viram nessa cena de cá. Essa técnica, inclusive, é uma técnica de tortura, foi muito usada na China, em várias outras ditaduras. Tá? Técnica de supressão sensorial, ou você coloca um som muito alto ou uma luz muito forte e dessa forma você desestabiliza a pessoa psicologicamente. É uma técnica usada para que as pessoas admitissem qualquer crime possível, né? Para que elas pudessem parar de ter esse sofrimento. E nós temos no Brasil um ministro da nossa Suprema Corte, o detentor de todo o poder brasileiro, que inclusive agora é médico também, né? Suspendendo a sindicância do Conselho Federal de Medicina. Nenhum ser humano, gente, deveria... Não importa se é bolsa... Cara, pega a pessoa da esquerda que você mais odeia aí. Vai, pega o Lula. Qualquer um que seja, pega o Lula. Se fizessem isso com o Lula, eu tenho certeza que você, que não gosta do Lula, também ficaria indignado. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Você que não gosta do Lula, não gosta do Boulos, desse pessoal da esquerda, você ficaria indignado também se esse nível de tortura tivesse acontecendo até com as pessoas que você mais desgosta. Mas a esquerda não. E o Moraes não. Eles adoram ver o sofrimento de quem pensa diferente deles. E nós estamos vendo isso. Olha, a gente está fazendo tudo que é possível, sinceramente. Já temos aí no Senado 41 assinaturas de senadores, 52 assinaturas de senadores pedindo prisão domiciliar. Nós estamos denunciando para a OEA, para a imprensa internacional, nós estamos mandando vários relatórios do que está acontecendo. Eu já consegui 142 assinaturas na Câmara dos Deputados. Só que eu vou te ser sincero, cara. Com o Alexandre de Moraes, nada o atinge. Nada. A imprensa, a esquerda, criou um ser que ele é inalcançável, inatingível, blindado. Nada. A Magnitsky foi retirada dele, gente. O que nós podemos fazer? Então, a gente está pensando em voltar para as ruas, óbvio. Agora, janeiro, o pessoal não está viajando, mas em fevereiro nós vamos ter que voltar e vai ter que ir em massa. Olha o que está acontecendo no Irã. A população está conseguindo derrubar uma ditadura fundamentalista islâmica, que, me desculpa, é pior do que a gente está vendo aqui. E eles estão conseguindo, eles estão indo para as ruas e não voltam para suas casas. Já são milhões de pessoas. Eu não vejo outra solução para o Brasil, a não ser fazer isso. De forma organizada, ordeira, colocar uma data, estipular uma data. Mas como eu faço parte de um grupo dos deputados da oposição, nada é decidido assim. A gente tem que sentar, a gente tem que ter uma reunião. Nós vamos ter que ver qual local, como é que vai ser o procedimento. A gente não pode só uma pessoa sair decidindo. É um grupo que eu faço parte. Mas a minha opinião tem que voltar para as ruas, mas dessa vez, cara, não é milhões. Eu sei que se você está desanimado e desestimulado, imagina o povo do Irã, que desde os anos 70 vive uma ditadura do fundamentalismo islâmico. Eles sim deveriam estar desanimados e derrotados e frustrados, mas eles estão indo para as ruas e estão conseguindo virar o jogo.
E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou que a condição de saúde de Jair Bolsonaro estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Michele disse que houve mudança no procedimento de segurança após a troca de equipe. Quando a custódia era feita pela Polícia Federal, a porta da cela permanecia aberta. Já com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado. Michele segue preocupada com a possibilidade de uma nova queda sem que os agentes possam agir rapidamente. Michele também declarou que as autoridades já foram informadas, abre aspas, sobre os riscos reais de morte que ele corre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto, apresentando tontura em decorrência dos efeitos das medicações. Ana, eu começo com você. Neste fim de semana, mais uma vez, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram a prisão humanitária, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue naquela sala de 12 metros quadrados da Superintendência da Polícia Federal, sozinho. A gente lembra que ele ficou 8 dias hospitalizado, na última das intervenções, né? Porque foram várias, ficou 8 dias hospitalizado, voltou para a cela sozinho no dia 1º de janeiro de 2026 e ele precisa de cuidado de acompanhamento, vamos dizer assim, 24 horas por dia, em razão aí de todo o estado, quadro de saúde, contexto, né, delicado de saúde do ex-presidente. Paula, e eu vou seguir cobrando os políticos de direita que se elegeram na onda do Bolsonaro. Há deputados e deputadas muito bons, combatentes, que estão sempre ali, fazendo requerimentos e na tribuna, mas há muito silêncio também. Alguns não estão gostando dessa cobrança do povo, é uma cobrança que não é só minha. O Renzo Grace, da família Grace, cobrou essa semana também nas redes sociais. Recesso com o presidente Bolsonaro desta maneira. Quando eu vi essa foto, Paula, que o Carlos Bolsonaro postou, num primeiro momento você pensa assim, poxa, será que não é melhor resguardar o presidente e não postar uma foto dessa? É uma foto, de uma certa forma, mostra uma intimidade muito grande num momento delicado. Mas depois, Paula, essa foto merece ser vista e revista não pela esquerda, mas pela direita no Brasil, por todos esses deputados, deputadas, senadores, senadoras, congressistas que estão em recesso. Mas não tem nada para a gente fazer. A gente já fez um requerimento para A, para B, para C. Continua fazendo. Vai para o plenário. Vai para o microfone, obstrui, pede sessão extraordinária. O que não dá é para ver esse tipo de foto e achar que o Brasil está normal. Um presidente que, antes dessa foto, foi condenado a 27 anos de prisão por um golpe que não existiu. E nós estamos em recesso. Então, eu sei que teve alguns políticos em Brasília que não gostaram das críticas que influenciadores, jornalistas, cidadãos conservadores, liberais estão fazendo a esses congressistas. Mas aguentem essas críticas, sim. Vocês não podem fugir dessas críticas, não, porque é ano eleitoral, então é melhor conter as críticas, já que a gente precisa, correr uma eleição importante. As críticas vão seguir. Porque essa foto, se a produção puder colocar mais uma vez na tela, essa foto do presidente Bolsonaro é uma foto de um sistema bruto, totalitário, de um judiciário corrompido, ativista, militante, mas é uma foto também que vem do silêncio da tal direita em Brasília.
Bom, Marcília, o estado de saúde de Jair Bolsonaro, na semana passada, ensejou mais uma decisão absurda ali do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a nulidade, né, anulação de uma sindicância que foi solicitada pelo Conselho Federal de Medicina, que emitiu uma nota, pediu a instalação de uma sindicância em relação à atuação ali da equipe médica, né, da Polícia Federal. Na sequência, uma decisão do ministro anulando e ainda chamando o presidente do CFM para uma oitiva para prestar esclarecimentos a respeito desse pedido. Chamou o presidente do CFM para ser constrangido, intimidado. É para isso que chamou, para a Polícia Federal intimidar um presidente do Conselho de Medicina, que é uma vergonha, uma completa vergonha, o ministro Moraes se metendo em questões éticas de conselho profissional. Quer dizer, então amanhã, sei lá, tem um problema numa ponte e alguém vai ver se a ponte foi bem feita ou não, chama o Moraes, ele vai lá para um capacete e vai ver se a ponte foi feita ou não, se a sindicância deve ou não ser feita. Teve um problema no paisagismo da tua casa, chama o Moraes, que ele vai lá e vira arquiteto também, ou paisagista, e sei lá mais o quê. Quer dizer, é uma completa vergonha, ainda põe a Polícia Federal para passar o constrangimento de intimidar um médico. Né? Um médico, Moraes perseguindo médico, é a maior vergonha dos últimos tempos. Além de torturar o Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo, vamos dar o nome ao que está acontecendo. Isso é tortura. Tortura, aliás, é tão importante esse nome tortura, que a tortura é a única coisa, uma das únicas coisas. Tortura, terrorismo e crime hediondo são os únicos que não podem ser anistiados. Então a gente fala tanto que o Moraes acha que a anistia não poderia ser feita em relação aos réus do dia 8, a única anistia que não poderia ser feita é em relação a ele, as ilegalidades que ele comete, porque tortura não é anistiável. E o Moraes está torturando o Bolsonaro. E por que está torturando? Porque ele é desumano? Também, mas não apenas, por um cálculo político. O cálculo político é matar o Bolsonaro politicamente. Né? E se de quebra isso não for possível de fazer na abstração, né? Simbolicamente, talvez então matar também do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista dele próprio. Porque afinal de contas eles querem impedir que o Bolsonaro não é mais ser um político, não é mais ser viável politicamente, eles querem que o Bolsonaro seja visto como um político, que influencia a política desse ano, que influencie nas eleições. E é para isso que estão torturando o Bolsonaro. Vale a gente recuperar que há 4 semanas atrás, né, houve um burburinho de que ministros teriam reservadamente dito que a prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro seria concedida após as eleições. Quer dizer, isso fica claro que o cálculo é político. Enquanto isso está o Collor com a prisão domiciliar humanitária na casa dele na orla lá de Maceió, porque ele tem um problema de bipolaridade. Então, assim, faça-me o favor, é absurdo o que o Moraes faz com o Bolsonaro, é absurdo o que o Moraes faz com os médicos, é absurdo o que o Moraes faz com a gente. Marcília, só para a gente entender aqui, em condições normais deveria haver um juiz para cuidar da execução dessa pena. No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, chamou para si essa função. Agora, os advogados poderiam pedir à PGR, ao Ministério Público, para se manifestar a respeito dessa prisão humanitária, ou cabe exclusivamente ao juiz da execução penal deferir ou não a prisão domiciliar? Pois é, o Moraes, os advogados poderiam, em tese, questionar se o Moraes ele deveria ser esse juiz da vara de execução, mas isso meio que já foi, já passou. Né? Agora não dá mais, o Moraes já assumiu essa função. Aliás, curiosamente, quando houve, lembra-se daquele cara do relógio, né, que derrubou o relógio e etc. Ele, quando um juiz de uma vara de execução o soltou, porque não tinha tornozeleira, tinha um problema técnico, e um juiz da vara de execução o soltou, o Moraes, ele não apenas revogou a decisão do outro juiz, como fez com que esse juiz também prestasse esclarecimentos. Esse juiz teve que pedir desculpas. Então, a questão é tão grave que não é que o Moraes apenas assume a função do juiz da vara de execução. É que o Moraes ele põe o juiz da vara de execução submetido a ele. E se não lhe concede as ordens, se não faz a sua vontade, ele ainda vai lá e constrange. Ele não constrange só médico, ele constrange também os juízes.